Olá, alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de função quadrática ou função polinomial do segundo grau. Na aula passada, nós vimos que uma função quadrática é uma função do tipo f de x é igual a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c, em que esse a, b e c são números reais, ok? Nós vimos também um pouquinho de conceito das raízes, entramos também um pouquinho em raízes de uma função quadrática. Nós vimos que uma função quadrática pode ter até duas raízes. Pode não ter raízes, pode ter uma raiz ou pode ter no máximo duas raízes. Então, nós hoje iremos utilizar um software chamado GeoGebra, ok? Então, esse gráfico aqui, essa linha verde, é o gráfico de uma função quadrática ou função de segundo grau. O nome desse gráfico é parábola. Onde nós usamos as parábolas na vida real? Onde nós vemos exemplos de parábola na vida real? Você já deve ter ouvido falar em antena parabólica. Isso mesmo, porque ela tem formato de parábola, antena parabólica. Os vidros, os espelhos internos dos faróis dos carros também tem que obrigatoriamente seguir esse formato aqui, formato de parábola, tá? Então esses são exemplos de uso dessa curva na vida real. Então hoje nós vamos ver as relações desses coeficientes A, B e C com essa curvatura aqui da parábola, tá? Então, nós iremos também ver as raízes, que são as intersecções com o eixo x, e o ponto de contato com o eixo y. Então, vamos lá. Primeiro, vamos ver aqui, ó, o que esse A, esse coeficiente A, faz em relação a esse gráfico da parábola aqui, esse gráfico da função de segundo grau. Observe que se você aumenta o valor de A, observe que a parábola vai se fechando cada vez mais. Ela vai se fechando, ok? Quando A é positivo, a abertura sempre é para cima. Ó. Quanto mais você aumenta o valor de A, mais esse gráfico vai se fechando. Quando A é igual a zero, olha o que acontece aí. Ó. A igual a zero. A igual a zero. Opa, deixou de existir parábola. Se tornou uma função do primeiro grau. Olha aqui, ó. Por isso que numa função do segundo grau, o A tem que ser diferente de zero, porque ela deixa de ser função do segundo grau. Olha aí, ó, ficou 5,8x menos 1,8. Ficou só essa parte aqui zerou. Então se tornou uma função do primeiro grau. O gráfico de uma função do primeiro grau é uma linha reta. Ok? Observe, se você diminui, continua diminuindo o valor, passa para o lado negativo, olha o que acontece, ó. Olha aí, ó. Valores negativos, o A igual a menos 1, a abertura ficou aqui para baixo, ó. Ela inverteu a concavidade, ou a abertura dela ficou para baixo. Isso quer dizer que quando A é positivo, a abertura para cima, A negativo, a abertura para baixo. Não esqueça esses detalhes. A maior do que zero, abertura para cima. A menor que zero, abertura para baixo. A igual a zero não é mais função do segundo grau, se torna uma função do primeiro grau, ok? Então, preste bem atenção aí para esses detalhes. Então, o valor de A ele nos confere isso, ok? O A ele diz abertura para cima, C para baixo, ok? Então, vamos ver esse B. O que na verdade é esse B? Esse B representa. Se você movimenta esse B, observa, preste bem atenção, que a parábola está se movendo. À medida que você vai para a esquerda, a parábola vai para a direita. Você está caminhando aqui com o B, diminuindo o valor de B, a parábola está indo para a direita. Você faz o contrário, a parábola está indo para a esquerda.
O que na verdade representa esse B? Esse B, na verdade, é a soma das raízes, é o oposto da soma das raízes. Aqui são as raízes, ó, a intersecção com o eixo X. Tá vendo aqui, ó? Esse ponto B e esse ponto C aqui são as raízes. Se você soma aqui, ó, dá 6, não dá? Ó? Menos 6, não dá? O oposto de menos 6 não é 6? Aqui, ó, quando B é 6, então você tem o oposto dessa soma aqui, ó, das raízes. Então, o oposto da soma das raízes é o valor do B, que é esse coeficiente aqui, ó, B, tá? Então, B, ele nos confere essa propriedade aí, tá? Então, ele localiza a parábola mais para a direita ou mais para a esquerda. Um detalhe aí, ó, essa linha G aqui, ó, é chamado de eixo de simetria. Esse eixo de simetria, ele é equidistante, ele é a média aritmética desses pontos aqui, ó. Se você somar e dividir por 2, você vai ter essa linha aqui, ó. Essa linha aqui é a soma desses valores dividido por 2. Ó. Se você somar aqui, ó, dá menos 6, não dá? Se você soma esses valores aqui, ó, menos 6,29 com 0,29 dá menos 6. Se você divide por 2, você tem exatamente menos 3, que é onde aqui, ó, o eixo de simetria está passando, ó, no menos 3, ó, entre o menos 4 e o menos 2, ok? Então, esse aqui é o eixo de simetria, tá? Então, o B ele vai posicionar a parábola mais para a direita ou mais para a esquerda, tá? É a soma das raízes. Esse B é o oposto da soma das raízes. Se a soma dá menos 6, então o valor do B tem que ser mais 6. Aqui, ó. O valor do B tem que ser mais 6, porque a soma é menos 6. Ok? E esse C? O que significa esse C aí? Esse C, na verdade, ele tem a ver com a intersecção com o eixo Y. Ok, ele, ó. Intersecção com o eixo Y. Esse pontinho aqui, ó. Quando x é zero, você vai ter a intersecção com o eixo y. Se você colocar zero aqui e zero aqui, no lugar de x, você vai ter menos 1,8, que é esse valor aqui, ó. Observe, está antes do menos 2, ó. Certo? Então vamos lá, vamos movimentar esse c. Observe, quando nós diminuímos, ó, o valor de c, tá percebendo que a parábola está descendo, ó? Está descendo, a parábola está descendo, vai descendo. Se aumenta o valor de C, a parábola está subindo. Ó. Olha lá, ó. Subindo ao pontinho, observe que o pontinho de intersecção está subindo aqui. Ó. Você vai aumentando o valor de C, ó, subindo, descendo, ok? E esse aqui é chamado valor mínimo. Esse ponto V aqui, eu nomeei de V, é o valor mínimo de uma função quadrática. Mínimo quando a abertura é para cima. Quando é que a abertura é para cima? Quando A é um número positivo. Quando A é um número positivo, quando A é maior do que zero, a abertura da parábola é para cima. E esse valor aqui, o fundinho da parábola, é chamado vértice da parábola. O vértice da parábola tem um valor mínimo, ok? Então, olha lá, ó, o vértice lá, ó, menos 8. As coordenadas do vértice, você tem x vértice e y vértice, ok? Aqui y vértice é menos 8, ele fornece o valor mínimo, menos 8. Por quê? Porque a abertura é para cima. Se você inverter a parábola, para inverter, o A tem que ser o quê? Negativo, não é isso? O A tem que ser negativo. Então, o A ficou negativo agora, a parábola está invertida. Ó. Abertura para baixo.
Então, observe que o vértice agora encontrou um valor máximo, ok? Então, o A é menor do que zero, o A é valor negativo, você tem um valor máximo na parábola, ok? Vamos ver lá nas coordenadas do vértice. Ó. Vértice, o valor máximo aí é quanto? 6. O valor máximo é 6. Ó. Quando é que ocorre esse valor máximo 6? Quando o valor de x é 1,67. Ó. Quando x é igual a 1,67 aqui, ó, antes do menos 2. Ó. X é 1,67, y é 6. Y encontra um valor máximo. Ok? Entendido? Então vamos só para animar aqui esses valores para a gente ver aí como a função quadrática ela se comporta. Vamos lá. Vamos animar aqui o A. O A faz com que a abertura seja para cima, quando é positivo. Ok? Quanto maior o valor, mais ela vai se fechando. Ok? Vai diminuindo o valor, ela vai se abrindo. Tem a ver com a abertura da parábola. Quando é zero, fica uma linha reta. Quando é negativo, a abertura fica para baixo. Ok? Então, esse é o A. O B. Vamos animar aqui o B. O B, ele representa a soma das raízes. O B é a soma das raízes. Tá? O B, ele faz com que a parábola se desloque para a esquerda ou para a direita. Ele tem a ver com a soma das raízes. Tá? É menos. Na fórmula ele aparece menos. Menos a soma das raízes. Então você tem menos a soma das raízes, você tem o B. Ok? E o C? O C, conforme eu falei, tem a ver com a altura da parábola, a intersecção com o eixo Y. Isso ocorre quando? Quando x é igual a zero. Valeu, ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Boa sorte, bom estudo e até mais.